Bom dia, meninas! Hoje o tema da nossa consagração, o tema da nossa oração é organização e disciplina. E o texto base, que vai dar fundamento para o que a gente vai falar, está lá em Hebreus 12:1, que diz assim: nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Gente, disciplina e organização torna a nossa vida muito melhor, torna a nossa vida bem menos desgastante, bem menos estressante. Quando a gente olha para Deus na criação do mundo, a gente vê que disciplina e organização são traços do caráter de Deus. Quando Deus vai formar o mundo, que Ele vai trazendo cada dia uma coisa à existência, a gente percebe um plano meticuloso, um plano organizado, um plano elaborado. Quando a gente pensa em José no Egito, que teve lá os 7 anos de fome e os 7 anos de abundância, a gente vê que a organização de José, o planejamento de José salvou muitas vidas naquela época. Quando a gente para ler o livro de Provérbios, quando a gente olha para a natureza, que a gente aprende muito olhando para a natureza, quando a gente olha para a natureza, a gente observa as formigas, a gente observa o que, gente? A gente observa o quê? Que ela é um serzinho que tá ali todos os dias, super organizadinho. Você vê as filinhas de formiguinhas fazendo o trabalho delas, se preparando para o inverno. Isso é organização, isso é planejamento. E dentro da psicologia, a gente vê a psicologia falando muito sobre quê? Sobre o nosso mundo exterior refletir o nosso mundo interior. A forma como as coisas estão aqui fora, como a gente se organiza, como a gente é disciplinada aqui fora, fala muito sobre o nosso interior. Ou seja, a nossa forma de se organizar, a nossa forma de disciplina reflete o nosso interior. E isso é muito sério quando a gente para pensar sobre isso. E tem um experimento que foi feito, é um estudo, um experimento sobre marshmallows com crianças. Isso fala muito sobre domínio próprio, fala sobre autocontrole, sobre disciplina, sobre domínio próprio. É um fruto do Espírito Santo, né, gente? Então para pensar que disciplina e organização estão diretamente ligados a frutos do Espírito Santo. E tem um experimento que foi feito com crianças, que é um experimento que é muito conhecido como experimento do marshmallow, que foi o seguinte: um psicólogo, né, um pesquisador, ele pegou crianças, ele colocava uma criança numa sala com um marshmallow numa mesa. E ele dizia o seguinte para aquela criança, ele falava assim: olha, se você esperar eu voltar aqui nessa sala, você vai ter direito a um segundo marshmallow. Você pode comer isso aí imediatamente, mas se você esperar, eu vou pegar e vou te dar um segundo marshmallow. Tiveram crianças nesse experimento que elas comeram um marshmallow imediatamente. O pesquisador saiu da sala, elas foram lá comer o marshmallow rapidamente. E tiveram outras crianças que esperaram até 15 minutos pela volta do pesquisador para poder ganhar o segundo marshmallow. Isso fala sobre você adiar uma recompensa hoje para você ter uma recompensa a longo prazo. Isso fala de autocontrole, isso fala de domínio próprio, um fruto do Espírito Santo, isso fala de disciplina, isso fala de você ser organizado mentalmente. E quando a gente para olhar para o ministério de Jesus, pensa comigo, quando Jesus foi escolher os 12 discípulos dele, a Bíblia diz que ele passou uma noite inteira orando, ou seja, Jesus era disciplinado, Jesus fazia as coisas com organização. Primeiro ele passou uma noite inteira orando para depois ele ir escolher os 12 discípulos dele. Outra questão acerca da personalidade organizada e disciplinada de Jesus. Várias multidões, várias pessoas estavam atrás dele o tempo todo, mas Jesus saía do meio das multidões e ele ia para um lugar de solitude, um lugar para ele descansar, um lugar para ele falar com o Pai. Isso fala sobre organização e disciplina. Quando a gente para pensar também sobre o Sermão da Montanha. Gente, quando você lê o Sermão da Montanha, olha como Jesus traz as coisas de uma maneira concatenada, de uma maneira organizada. O Sermão da Montanha reflete um pensamento super organizado da parte de Jesus e um pensamento que trouxe clareza para todo mundo que ouviu o que Jesus falava. E aqui a gente observa o quê? Que Jesus sempre é muito intencional. E Jesus tinha uma facilidade para equilibrar o ministério dele com vida pessoal gigantesca. E aqui eu quero trazer alguns pontos mais práticos para nós mulheres, né? Gente, disciplina e organização é vida. Hoje é domingo.
é o primeiro dia da semana. Se você quer passar a sua semana de uma maneira mais organizada, mais disciplinada, nada melhor do que hoje você se organizar para amanhã você começar a fluir no seu dia. E, gente, é tão fácil algumas pequenas mudancinhas que a gente pode fazer na nossa vida. Você pegar um papel, uma folha de papel, deixar num lugar visível. Eu tenho uma folha de papel com uma caneta que fica todos os dias na minha bancada da cozinha, porque eu passei por ali, lembrei de alguma coisa, anotei que eu tenho que fazer. E quando a gente para pensar sobre mulheres a nível de organização de finanças, a gente vê tantas mulheres tão desorganizadas financeiramente, gente. E a causa de divórcios no casamento também é finanças. Finanças é uma das principais causas de divórcio nos casamentos. Quando a gente para olhar para a nossa casa, gente, a nossa casa, ela revela aspectos profundos do nosso ser. Revela se eu sou caprichosa, se eu sou higiênica ou se eu sou desorganizada, disciplinada. Uma casa largada, com roupa suja, com lixo acumulado, isso revela muita coisa, muitos traços da nossa personalidade. E ao contrário também, uma casa super organizada reflete uma personalidade rígida, uma personalidade perfeccionista, alguém que é muito controlador, uma pessoa que guarda muitas coisas, muita roupa, muito cosmético, isso revela uma insegurança da parte dela, então ela precisa ter muitas coisas para se sentir segura. Você vê que como que várias coisas da nossa vida relacionadas à nossa organização, relacionadas à nossa disciplina, falam algo profundo sobre o nosso ser. Então que a sua oração de hoje seja: Senhor, me ajuda a ser uma mulher mais organizada, mais disciplinada com as minhas finanças. Pessoas que vivem constantemente endividadas, e toda dívida financeira revela uma dívida emocional. Então tudo que está se passando ao seu redor revela algo de dentro de você. Então que você ore ao Senhor pedindo para Ele te ajudar a ser uma mulher mais organizada e disciplinada em 2025. Feliz domingo para vocês.